Olá pessoal, boa noite. 17/8/2022, 19 horas. Quarta-feira e aqui estou para dar continuidade ao estudo Psicologia da Gratidão. Agradeço desde já pela presença de vocês, pelo apoio, pelas manifestações deixadas nos comentários, né, e por ajudarem na divulgação destes conteúdos para que cheguem a mais pessoas. Esse é o estudo da obra Psicologia da Gratidão, realizado pelo canal Mood, e eu sou o Vitor Antenori Rossi. Estamos no encontro de número 23, capítulo 6.1, Heranças Afligentes. No estudo anterior, eu tinha escrito heranças afugentes, né? Mas foi só um erro mesmo de digitação, porque no outro livro está com outro nome. Então, é capítulo 6.1, Heranças Afligentes. Direto em Joana. Os atavismos defluentes do processo antropossócio-psicológico remanescem no ser humano com a força dos velhos hábitos, com toda a predominância dos instintos agressivo-defensivos, mutilando algumas aspirações enobrecidas e dificultando a vivência das atitudes novas, caracterizadas pela razão, pelo sentimento, pelo ideal de servir e dignificar a sociedade. Atavismo são estes comportamentos, estas ideias, estas questões antigas, ancestrais, das quais não vamos conseguindo nos libertar, né? Hábitos, só que em um nível mais existencial, vamos por assim dizer, tá bom? Estes atavismos, segundo Joana, acontecem naturalmente diante do nosso processo de evolução como seres, como sociedade e como indivíduos psicológicos. O ser humano seria a consequência disso. Isso que nós observamos hoje, então, quando você olha para a sociedade de maneira geral, como eu falo de maneira geral, é assim, o comportamento que se espera da maioria das pessoas, nós somos uma consequência. Então, se nós pudéssemos pegar o estudo de um alienígena que viesse e olhasse o ser humano, a espécie humana, como ele se comporta, nós seríamos essa leitura desse DNA do que foram os nossos ancestrais, porque alguns comportamentos foram sendo repetidos, um ou outro se extinguiram, um ou outro modificou, mas de forma geral nós expressamos esta consequência, este produto destas variáveis somadas. Então, velhos hábitos que têm uma força, predominância neste momento dos instintos agressivo-defensivos. Então eu tenho o objetivo de me defender dessa luta por território e ainda é instintivo, portanto isso é mais primitivo. Nós dizendo assim, mas eu não sinto neste sentido, não, mas quando você olha como as pessoas constroem as coisas, como as pessoas se constroem, você vai perceber que sim, o quanto, por exemplo, nós gostamos de esportes de forma geral, são os eventos que têm maior audiência. Você pega talvez shows, que uma banda consegue lotar um estádio e tudo, mas é muito difícil que uma banda conseguisse lotar o mesmo estádio durante um ano. E um time de futebol, um time de rugby, um time de futebol americano conseguem. Então, o que nós estamos buscando? Ver quem é o primeiro, quem consegue derrotar o outro, quem consegue até destruir o outro. MMA, UFC, né, Bellator. São competições onde o indivíduo quer ver o outro destruído, sangrando, e se ficam as pessoas mais ali num jiu-jitsu com alavancas e tudo mais, eles não gostam muito, eles querem ver o soco. Então, de onde vem isso tudo? Por que esses conteúdos vendem tanto? Né? Além, é claro, da pornografia, que também é um conteúdo instintivo onde soluciona, coloca ali o ser humano como um macho e fêmea, de forma geral. Né? É observar o ato sexual de dois indivíduos que tem um componente humano ali, mas de forma geral é isso. Então, quando nós analisamos o que as pessoas dizem, talvez não seja isso, mas como elas se comportam, quanto de palavrão o indivíduo fala ao longo do dia dele, talvez nenhum, mas no estádio ou assistindo um esporte na casa, na sala de casa, nós não sabemos o que é de verdade. Então, naturalmente, nós ocultamos muito isso tudo, por isso essa leitura parece que não é tão correta, mas quando nós observamos aonde as pessoas investem o dinheiro, aonde estão os patrocínios e quais são os indivíduos que são mais bem pagos, são aqueles que estão no caráter competitivo, os atletas principalmente, tá? Mutilando algumas aspirações enobrecidas e dificultando a vivência das atitudes novas, porque como eu estou preso ao velho, fica muito difícil que eu consiga assimilar o novo imediatamente. Ele tem que vir vindo por partes. E este é o processo de mutilação.
caracterizadas pela razão, pelo sentimento, pelo ideal. O que seria isso? As atitudes novas. O objetivo, segundo Joana, é que nós alcançássemos isso, vivêssemos de uma forma mais racional, com os sentimentos mais elaborados e com os ideais de servir e dignificar a sociedade mais avançado. Mas os investimentos ainda são mais em aumentar a cerca elétrica, aumentar o muro, diminuir o isolamento acústico, porque não quer que o vizinho tenha isso, que o vizinho tenha aquilo. Nós ainda estamos numa busca mais individualista e este é o caminho, segundo Joana. Alcançar um local onde a minha predisposição, até mesmo instintiva, seja de dignificar a sociedade. O que eu posso fazer neste momento que vai ser melhor para o coletivo? O predomínio do instinto de conservação da vida modela o caráter humano com tal vigor que sempre coloca o indivíduo em atitude defensiva, armando-o invariavelmente contra tudo e contra todos, mesmo quando alguém se propõe a auxiliar. E aí é onde ela vai falando da nossa dificuldade. No livro está essa dificuldade de aceitarmos a ajuda. Dentro desses caráteres de buscar crescimento psicológico, crescimento emocional, libertação de vícios e outras questões, o ponto principal é reconhecer que precisa de ajuda. Tanto que a base de narcótico anônimo, alcoólico anônimo, é isso. Primeiro você tem que reconhecer que precisa de ajuda. Depois, os passos seguintes dirão pedir ajuda. E depois, aceitar ajuda, porque reconhecer que precisa de ajuda é uma coisa, ter a humildade de pedir ajuda é outra, e aceitar ajuda quando ela vem é outra mais ainda, porque são resistências que têm que ser vencidas do ego e da vaidade. Eu não posso aceitar qualquer ajuda. Então, normalmente, quando a pessoa vai pedir ajuda, ela já vai meio que se justificando. Eu não queria te incomodar, mas eu preciso pedir um dinheiro, uma conta, mas olha, mês que vem eu já te pago, porque ela não consegue falar assim, eu estou com problemas financeiros, qual ajuda que você pode me dar? E talvez o outro diga, eu posso te dar 200? Ela fala, mas eu preciso de 1.000, então a partir de agora você precisa de 800, porque 200 eu vou te dar. Eu não posso te dar 1.000 e você também não deveria rejeitar os 200 enquanto espera que alguém te dê os 1.000 exatamente. São esses locais onde mesmo a pessoa que busca ajuda num setting terapêutico, seja médico, fisioterapêutico ou tudo mais, a pessoa vai ao médico, vai ao psicólogo, vai aonde for, e ela ainda fica com resistência com relação ao tratamento. Não, eu quero uma segunda opinião. Às vezes é um exame de imagem. Não, eu quero uma segunda opinião. Se for um caso grave, olha, vai ter que passar por uma amputação, é melhor buscar até a terceira opinião. Mas quando se trata de questões, às vezes, psicológicas, onde a pessoa vem e diz, eu sou um pobre coitado e todo mundo me ataca, e aí na terapia ela descobre que parte dos problemas que ela tem são dela mesmo, ela também não é uma pessoa tão maravilhosa quanto ela acha, ela se irrita. E aí o terapeuta fala, faça uma linha do tempo, faça uma carta, faça não sei o que, tenta meditar. Ela não faz, aí na semana seguinte ela volta e ela então quer dizer, é uma resistência. Ela pediu ajuda, pagou pela ajuda nesse caso e não aceita. E porque tem uma resistência inconsciente. Vencer isso tudo é muito complicado. Por isso é muito difícil se conectar profundamente a um conteúdo e é muito fácil se desconectar dele. A pessoa pode chegar aqui para assistir esses estudos e achá-los maravilhosos quando eles estão dizendo coisas que a mãe dela precisa ouvir. Mas a partir do momento que eu disser algo que ela precisa ouvir, aí ela não gosta mais de mim, ela não gosta mais do estudo, ela se desinscreve do canal e ela até se arrepende de ter doado alguma coisa, porque ela pensa, se eu soubesse que esse cara era assim, assim como? É essa ideia. Quando você vai olhar os comentários aqui dos estudos anteriores, são muitas pessoas que dizem, precisei me afastar 3 meses, fiquei com raiva de você, não aguentava mais ouvir tua voz, você me irritou muito, e aí elas voltam depois de 3 meses, 1 ano, 3 anos. Porque isso é a resistência, não é sobre Vitor, sobre Canal Mood, é sobre qualquer tipo de tratamento. Tá? Então comece a meditar assim, quais são as defesas que você tem utilizado e olhando para isso aqui, ó, o objetivo da sua mente, por isso chama defesa, é se defender. Por que que você está se sentindo atacado, atacada por algo que vem te trazer cura? Por que que tem um aspecto mental seu que não quer melhorar? O que você ganha ficando onde está? Quando você for capaz de responder essas perguntas, ficará mais fácil desarmar essas defesas, porque são medos atávicos, ancestrais,
Inclusive, quando eu falo de ancestrais, é disso, dos parentes, dos pais e das mães que disseram: cuidado, não exponha nada, não confie em ninguém, isso tudo não serve para nada. Predomínio do instinto de conservação. Eu quero me conservar onde estou, mas para crescer eu preciso buscar algo novo. Então, como é que eu consigo gerenciar e equilibrar isso aqui? Tá bom? Aí Joana diz, ó, modela o caráter humano com tal vigor que sempre coloca o indivíduo em atitude defensiva, armando-o invariavelmente contra tudo e contra todos. É nesse texto que ela fala, a pessoa vem te ajudar e você pensa, é interesseiro, quer algo em troca, está querendo explorar a minha fraqueza. E mesmo quando alguém pergunta como você está, às vezes a mente fala, não conta não mostra teus problemas, fala que está tudo bem. E nós vamos nesse caminho, assim, ó, fingindo que está tudo bem e de repente você pega aquelas pessoas em surtos. Mulher surta no supermercado e agride a caixa. Mas esta mulher, uma não sei o que, da sociedade, aquelas que já expressam isso o tempo todo já se espera, essa aqui é barraqueira. A minha vizinha é barraqueira, ela arruma rolo por tudo. Se aparece um vídeo dela arrumando rolo, ninguém se surpreende. Então, quer dizer, de alguma forma, por mais que ela seja tóxica para ela mesma e para os outros, porque ela é barraqueira, ela pelo menos é sincera. Pior é a outra, que se coloca como madame, que se coloca como superior, como a dirigente do centro espírita, como eu já vi, por exemplo, e a hora que ninguém está tolando, e a hora que ninguém está olhando ou que se irrita porque esqueceram um cabo, um fio, ou porque a câmera não funcionou, ela chama todo mundo de imbecil, idiota e retardado. Então, o que é melhor nesse sentido? Ela tinha esse autoconhecimento, ela sabia dessa arrogância, dessa pedância dela, ou ela não sabia e achou realmente que era tudo aquilo? Então, se eu sei o que eu sou, e eu manifesto aquilo e vou buscando mudança, eu não caio nesses alardes assim sociais, as pessoas não se chocam, porque elas meio que já esperam aquilo de mim. À medida que ocorre o desenvolvimento do self e diminui a predominância do ego, que passa a compreender melhor a finalidade da existência terrestre, amplia-se a capacidade de sentir amizade, de corresponder às expectativas, de contribuir em favor do bem-estar alheio, que sempre redunda em satisfação pessoal, embora não seja esse o objetivo imediato. A satisfação pessoal, portanto, é uma consequência desses atos, à medida que ocorre o desenvolvimento do self, que é isso, eu ser quem eu sou. Eu mostrar o que eu sou. O ego é a personagem que eu crio para interagir, é a máscara que eu utilizo. Eu posso ter várias personas, que é diferente dessa ideia de máscara superficial, de fingir que eu estou feliz ou fingir que eu estou triste. A persona, nesse sentido, é um conteúdo mais profundo. É aquilo que você é, por exemplo, quando está na presença dos seus filhos. Eles enxergam aquilo. Então, por isso, às vezes a pessoa diz, você sai de casa e alguém fala, você é filho do fulano, teu pai é uma pessoa maravilhosa, super gentil, e você pensa, como se eu nunca vi isso? Se comigo ele era só agressivo e violento ou distante? Porque na tua presença ele tem o self, aquilo que nós não podemos mudar ao longo do dia. Quando você convive com uma pessoa e dizem assim, case-se com uma pessoa, vá morar com uma pessoa e você conhecerá quem ela é de verdade. Isso é o self. Porque como esses programas de Big Brother e não sei mais o que, depois de um tempo você esquece que as câmeras estão ali. E aí você começa a ser quem é. E as pessoas se surpreendem com os artistas. E aí você namora uma pessoa por 8 anos e você mora com ela e separa depois de 2 meses morando juntos. Porque ali você viu quem ela é de verdade. É diferente falar, amor, tô indo aí na sua casa e ele limpa tudo rapidinho e conviver com o indivíduo que urina até no teto e não limpa o banheiro. Depois isso vai gerando uma irritabilidade, vai gerando uma confusão, vai gerando uma frustração. Então, quando eu entendo o que é essa predominância do self, é o pai na presença dos filhos, ele é o que ele é. Eu não ligo para os meus filhos, eu não ligo para minha família, eu não ligo para ninguém. Ou então eu sou depressivo. Quando ele vai sair com os amigos dele, do futebol, do Rotary, da maçonaria, ou de qualquer que seja o local que ele frequenta, aí ele usa a persona. Sociável, não sei o que, ou isso, aquilo, o empreendedor, o médico, o advogado, ou o cuidador da casa. Não, eu cuido da casa enquanto minha esposa trabalha. Mas cuida como?
esta presença deste local, este sintoma real do que nós somos, não é uma ideia assim, eu faço isso para enganar o outro. O que está sendo trazido aqui é que eu me engano com isso. Eu acho que eu sou o que eu mostro. Eu penso que essa é a minha verdade. Falta autoconhecimento. Por isso, o self predominando diminui o ego. Passa a compreender melhor a finalidade da existência terrestre. Eu não estou aqui para ser bonito, eu não estou aqui para ser o primeiro. Eu amplio a capacidade de sentir amizade, porque se eu saio do modo competitivo, de ficar buscando essa constante medalha de ouro, eu consigo ser mais cooperativo, porque eu não vejo o outro como uma ameaça. É difícil, o ambiente nos molda isso. Vou fazer um cursinho para passar no vestibular. Poxa, tem mais 30 pessoas fazendo comigo. Se eu conseguisse pegar umas 2, 3 dessa para nós estudarmos juntos, além do horário de aula, todos melhoraríamos. Mas eu não quero que ninguém estude comigo porque eles são meus concorrentes. Isso vai gerando uma pressão, onde todo mundo é concorrente. Eu não posso mostrar para o outro. Seja fraqueza quando eu entro no ambiente de trabalho. Ô amigo, eu não sei fazer isso aqui, pode me ensinar? Não, vão pensar que eu não sei, eu tenho que descobrir escondido no Google. E aí eu vou criando ambientes cada vez mais fechados. Com aquelas 2, 3 amizades que são as mesmas de sempre, não consigo construir coisas novas. Você que já passou dos 30, quantos amigos novos você construiu que são realmente profundos? E quantos amigos você tem desde os 8, 10, 12 anos de idade? Isso é dificuldade. Nós ficamos nesse ambiente competitivo. Se eu desarmo, fica mais fácil. Agora, se você funda uma ONG, entra numa religião, uma igreja, centro espírita, mesquita, para fazer caridade, querendo ser o melhor, você não consegue construir, porque você se frustra e se irrita. Aí é onde entram essas pessoas. Pô, mas só tem idiota aqui, não consegue apagar uma luz, que eu falo para apagar a luz, não consegue mandar um papel que eu mandei enviar, porque não está no ambiente com você, está pensando assim, eu preciso fazer isso aqui funcionar da melhor forma possível, porque eu tenho que fazer a melhor caridade já feita. Não tem uma tolerância ao 60% é melhor que zero. A meta deve ser 100, mas 60% é melhor que zero. Se você precisa viver só do 100 o tempo todo, ninguém consegue te acompanhar. E aí você não consegue que ninguém te acompanhe, você vai ficando uma pessoa cada vez mais sozinha. Deixa que eu faço, deixa que eu faço. Autossuficiente, autossuficiente. Fala, por conseguir. Plantei 100 mil árvores. Mas plantou com tanta raiva. Plantou sem prazer nenhum, só suando, com raiva, 100 mil, com raiva. Era melhor ter plantado 100 mil e parado de vez em quando para contar uma piada, para contar uma história, para dar uma risada. Para sair um pouco mais cedo de plantar árvore para ir lá tomar um suco ou uma cerveja com o pessoal, conhecer os filhos deles, sabe esse processo? É mais do que o resultado que você apresenta. É o que você constrói até chegar nesse resultado. E estar em contato com a humanidade que existe em você vai desbloqueando as suas defesas para que você consiga entrar em contato com a humanidade que existe fora de você, os outros seres humanos e suas limitações, fraquezas e pontos de vista que diferem de você e ritmos que são diferentes dos teus. Corresponder às expectativas, de contribuir em favor do bem-estar alheio, que sempre redunda em satisfação pessoal, embora não seja esse o objetivo imediato. Eu faço porque é preciso ser feito, não porque eu quero ter prazer com isso, mas é natural que depois de feito eu terei prazer. O que nós falamos de sensação do dever cumprido, o cansaço de um dia de trabalho, aquilo que é um prazer inexplicável, a dor de um dia de academia, são coisas que só quem passa por isso compreende. O choro pós-terapia. Em razão desses diferentes estágios evolutivos, surgiram os dominadores dos outros, os ditadores impiedosos, as classes poderosas em consequência do status econômicos, os presunçosos que se acreditam superiores, iludidos pelo conceito da raça ou etnia em que renasceram no corpo, da astúcia, que é uma herança do instinto felino e não efeito da inteligência. Felino nesse sentido de caçador, de predador, nesse sentido de espreita. Você pode achar o seu gato bonitinho, mas se você se deparar com o leão na savana, não adianta pôr uma caixa de papelão e jogar uma bolinha de papel achando que ele vai brincar com você. Ele pode inclusive vir na sua direção,
que é diferente dos caninos que já vem latindo, que já vem rosnando. O felino vem andando calmamente, parece que está brincando com você e de repente te ataca. É essa ideia de que eu não tenho amizade por você, você é presa. É onde muitas pessoas estão neste momento. Em casamentos com felinos. A pessoa não te ama, ela quer o seu dinheiro. Ela precisa de você agora para você pagar os estudos dela. Ela precisa de você agora porque ela veio com 2 filhos e não tem pai ou não tem mãe e você está fazendo esse papel. E não acreditam nisso. Eu assumi 2 filhos que não são meus, mas quando a pessoa é perguntada, ela diz, né, eu na verdade precisava de um filho para os meus filhos, ou de um pai para os meus filhos, eu precisava de uma mãe para os meus filhos. Enquanto essa função existe, ela está ali. Quando entrar na adolescência e dar conflito, vai embora e ainda te trai. E aí você vai dizer assim, poxa, mas eu cuidei dos filhos dele como se fossem meus, exato, porque essa era a tua função. Nunca foi esposa. Às vezes o indivíduo sabe disso, às vezes ele não sabe, ou ele sabe, mas finge que não. Mas isso chega muito. Grupos terapêuticos, ambiente clínico, isso chega muito, essa queixa da pessoa em conflito. Eu quero terminar porque eu não tenho atração pela pessoa, mas ela é boa para o meu filho, ou ela é boa para minha mãe, ou agora eu estou num momento difícil, e vai ficando, e o outro está lá, todo assim, movendo mundos e fundos a outra pessoa, fazendo tudo que é possível para sustentar aquilo, e daqui a pouco vai ser deixado traída. E vai achar que foi uma consequência de algo que fez de errado, mas é na verdade um plano felino que já está em execução. Emprego, a empresa que fala, aguenta mais um pouco, quando as coisas melhorarem você vai ter uma promoção e na hora que melhorarem vão te demitir. E aí usar o dinheiro para contratar alguém com um currículo melhor. E aí é onde você fica com raiva. É onde você se sente usado, usada, e aí você coloca uma nova camada de defesa, mais uma lâmina na armadura, que é isso que Jonas está dizendo para desfazer. Agora eu não vou confiar em mais ninguém. Como é que uma pessoa que passa por isso confia de novo? Fica claro? Agora, eu estou falando de uma situação específica que aconteceu ontem. Conta isso 10, 100, 1000 existências. Isso é atavismo. É uma lâmina, outra lâmina. Uma lâmina é uma placa a mais na sua armadura, tá? Uma placa a mais na sua armadura. A pessoa já está parecendo um trator de tanta placa. Aí vem uma coisa boa, te faz tirar uma placa. Mas aí ela te apunhala pelas costas, aí você coloca 2. E aí esse Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Essa é a sensação que muitas pessoas têm. Eu confio, eu me reergo, eu sou me enganado de novo. Eu confio em mim mesmo, que eu não vou mais fazer isso, agora eu vou conseguir ir na festa sem beber, estou fazendo striptease lá no meio da festa de novo e no fim das contas estou cheirando cocaína. Não aguenta, fica com raiva. Eu nunca mais vou bater no meu filho, isso não vai repetir. Daqui a pouco, a hora que olha, tá a criança chorando no canto, ela fala, eu nem vi que eu fiz isso. Compreende? É bonito quando é dito, mas a resistência é neste tamanho. Então, é para trazer a informação de que você não está sozinho, sozinha, nesta sensação de patinar. Mas ela para quando você começa a tomar mais consciência do porquê patina. Porque este solo é liso. Este ensinamento é teu ou você está repetindo coisas dos teus pais que repetiram coisas dos teus avós? O que é seu de verdade, o que funciona para você de verdade é que deve ser colocado aqui. Então esses estágios evolutivos fazem com que alguns indivíduos comecem a pensar, não, porque eu sou branco eu sou superior, porque eu sou preto eu sou superior, porque eu sou inteligente, porque eu sou homem, porque eu tenho pênis, porque eu tenho vagina, porque eu não sei o quê, e foi criando, e aí algumas pessoas foram aceitando, outras foram ficando quietas, e quando se deram conta criou-se essa ruptura, onde o mundo foi governado, sim, por indivíduos com esta ou aquela característica, principalmente homens de cor branca, caucasianos. Ainda leva um tempo. Então, se você vai assistindo, por exemplo, esportes, por exemplo, que demandam mais dinheiro para estar lá, golfe, tênis, né, que são esportes que eram vistos mais elitizados no início, você assiste a arquibancada na plateia, quase não tem negros, quase não tem pardos. Entre os competidores, também não. Mas se você pega naqueles que cresceram, que não precisavam do investimento financeiro, que eram esportes mais de rua, como futebol, basquete, por exemplo, aí você tem muito menos brancos. Então isso está aí, ninguém está inventando nada. É um processo natural de como as coisas foram se desenvolvendo. Tá? Os espaços que foram sendo ocupados.
E isso por muito tempo foi permeado, foi assimilado, o indivíduo registra isso, vira um atavismo também. Eu já tenho que andar de cabeça baixa porque eu sou negro, porque antigamente eu tinha que tomar água num bebedouro menor do que o dos brancos, eu tinha que tomar água junto com os cachorros. Vai desconstruindo. Quando eles falam de desconstrução, tem gente que fala isso é mimimi, não sei o que. Existe uma parte do seria um mimimi, uma reclamação, que a pessoa nem sabe porque está reclamando, reclama do capitalismo, mas tem iPhone e adora o Instagram. Mas tem aquele que é a desconstrução real psicológica do indivíduo que já vem com a mãe dizendo: ih, nem tenta ser nada na vida porque preto não cresce no Brasil não. E ele tem que vencer aquela resistência. E ele vai sair à rua com o tênis dele, com a roupa dele, já passa um pessoal olhando estranho, o outro desvia da rua. Isso é muito sutil, mas é muito profundo. E vai se tornando uma pancada que nunca termina. Então, estas são as questões da hierarquia, estas são as questões dos ditadores. Continuando em Joana, Allan Kardec, com clareza, faz uma bela análise desse comportamento no livro Obras Póstumas, no capítulo intitulado As Aristocracias. A verdadeira aristocracia, refere-se o nobre codificador, é aquela de natureza intelecto-moral, na qual a inteligência e o sentimento unem-se, dando lugar à sabedoria, à libertação das paixões primevas, à superação das heranças negativas e dos atavismos perturbadores. Então ela vai citando aqui Allan Kardec, e eu vou lá na nota do expositor e depois eu volto. Nota do expositor no livro Obras Póstumas, citado por ela, no primeira parte, capítulo 21, As Aristocracias, Allan Kardec. Como vimos, todas as aristocracias tiveram sua razão de ser. Nasceram do estado da humanidade. Assim, há de acontecer com que se tornará uma necessidade. Todas preencheram ou preencherão seu tempo, conforme os países, porque nenhuma teve por base o princípio moral. Só este princípio pode constituir uma supremacia durável, porque terá a animá-la sentimentos de justiça e caridade. A essa aristocracia chamaremos aristocracia intelecto-moral. Quem são os indivíduos que dominam neste exato momento? Quem são os indivíduos? Os indivíduos que mentem mais. Eu estava vendo aí, nós estamos em época de eleição, você que está aí no futuro, é ano de eleição. Então o que interessa aqui não é quem são os candidatos. É que teve um candidato que pagou uma propaganda do Google para aparecer que ele foi o melhor prefeito da cidade onde ele esteve antes. Imagina. Você paga uma propaganda para, se alguém digitar qual foi o melhor prefeito de tal cidade, aparecer você. Então isso é uma mentira. E as pessoas dão risada disso, mas essa mentira ela é afetada pelas classes mais inferiores ali em termos de educação, em termos de recursos. Eles acreditam. Ou as pessoas mais ignorantes, ou aqueles idosos que não entendem muito como funciona. Porque quando você digita algo no Google, as primeiras coisas que aparecem são propagandas. Está escrito lá, propaganda, mas é bem pequeno. Então o indivíduo pensa que aquele é o melhor. E essa ideia é uma ideia de mentira. Por que o indivíduo já começa a campanha dele mentindo? Porque essa é a aristocracia que nós temos, a era da mentira. Mas quem são os políticos, se não a expressão dos indivíduos que votam? Qual que é a rede social mais utilizada hoje? O Instagram e o Twitter, que são duas redes de muita mentira. É filtro, é foto, é ângulo certo, é isso e aquilo. Esses dias eu estava vendo as pessoas usando técnicas para simular que você está fazendo um vídeo com o drone, usando um pau de selfie com distanciamento certo. Elas estão fingindo que elas tiram uma foto com drone. Imagina o tão patético que é isso. Eu quero pertencer a uma coisa, mas eu não pertenço, então eu vou criando fake, eu vou usando as coisas com uma marca, mas a coisa não é da marca, ela é só um adesivo colocado ali. É tudo mentira que você já não sabe mais o que é verdade. Seja o que for. Por que nós precisamos disso? Por que o indivíduo ele tem que usar um boné da Lacoste? Por que tem que ter um jacaré no boné dele, mas aquele jacaré não é de verdade? Não tem o valor do que, eu vou pagar R$400 num boné porque é da Lacoste. Não, pagou 15. Mas isso transmite uma imagem, sabe? É uma mentira que precisa ser contada para eu pertencer a algo que, na verdade, nem deveria ser importante. Qual a importância de pertencer a isso? Qual a importância real da qualidade da coisa? Se você compra a coisa pela qualidade, eu entendo. Mas quando você compra a coisa pelo símbolo, aí fica difícil.
Uma coisa é você falar assim, eu vou pagar R$ 400 numa calça que vai durar 5 anos, R$ 700 numa calça que vai durar 10 anos, tá bom. Agora eu vou pagar 45 mil numa bolsa porque ela é design exclusivo, isso exclui quem? Fica claro? É exclusivo, exclui você. Você não faz mais parte do todo, você é exclusiva. Você pensa que exclui os outros, os pobres que não podem ter essa bolsa, as classes médias que não podem ter essa bolsa, mas na verdade isso exclui você. E essa é a sensação, eu quero ser exclusivo, mas eu não entendo que o exclusivo é o excluído. Eu fico com medo, eu vou andar com essa bolsa aqui e ali, vão me roubar, vão me olhar, cuidado, não encosta nela, ai, não põe aí que vai molhar, tira essa criança de perto dela, olha esse cachorro, aí tudo fica excluído, compreende? Porque eu fico isolado no mundo com a minha bolsa, assim, não encostem nela, não estraguem ela. É um mundo de mentira. Então nossos políticos serão os mais mentirosos. Quem mentir melhor chega lá. Essa construção de como está sendo feito dentro do lar começa quando o pai ou a mãe mentem para os filhos mostrando que estão o tempo todo bem. Eu adoro trabalhar todos os dias, eu nunca reclamo, eu nunca estou cansado, eu tenho que aceitar. Meu patrão grita comigo, mas eu tenho que agradecer por ter um trabalho. Aí depois fica dando soco no volante a hora que está preso no trânsito. Xingando todo mundo na rua. Projetando um monte de raiva quando vai ao estádio ver um jogo. Porque não comunica pro filho. Filho, às vezes eu não tô afim. E o filho fala, pai, hoje eu não tô afim de ir pra escola. E ele fala, eu entendo, às vezes eu também não estou afim de trabalhar. Tá certo, isso é verdade. Isso é verdade. Mesmo que ele fale, então filho, hoje você não vai pra escola não. Você tem prova, tem algo importante? Não, não vai, mas você vai ter que lidar com a consequência de não ter ido. Vai ter que depois estudar o dobro. Tá bom, pai. Então tenta ir lá e pelo menos assiste metade da aula, dorme na outra metade, porque às vezes o indivíduo vai trabalhar e se esconde no banheiro para ficar olhando o celular, para ficar no joguinho, para se masturbar, para conversar no Tinder. É dar espaço dentro de casa para que exista uma verdade onde você possa dizer, filho, às vezes eu sinto triste. Esposa, hoje eu não estou afim. Não é que eu não te ame, não é que eu tenho outra, eu não estou afim. E não é porque eu acho que o teu corpo isso e aquilo, eu só não estou afim, sabe? Às vezes a pessoa tem que explicar até uma frigidez, a pessoa tem que explicar uma ereção que não acontece, não aconteceu e é só isso, compreende? Mas aí tem que fingir. Onde indivíduos que tomam Cialis, tomam Viagra para poder transar com a própria esposa. Porque ela não pode saber que eles já não têm mais desejo por ela. É muito pesado para os dois, né? É uma mentira para os dois lados. E às vezes tem mulher que dizem para outra, né? Se você não tiver afim, passa lubrificante e finge que tá e deixa teu marido fazer o que ele precisa. É horrível. Então, essa é a questão da aristocracia, como Joana diz aqui, ó. E ela fala que essa verdadeira aristocracia, a única que realmente deverá existir dentro desse ponto kardecista, é essa intelecto moral. Aqueles com maior evolução moral naturalmente dominam, porque quem tem mais evolução moral não será um ditador. Será o melhor possível. Fica claro isso? Aí, se vão entrar em questionamento do que é moral, quais são os valores, nós estamos falando neste momento, Joana está citando Allan Kardec, dentro desses valores de moralidade, onde se compreende dentro do espiritismo que o espírito com moral superior não pode ser enganado pelo com moral superior. Quem pode é o espírito no corpo físico. Mas o espírito acima, moralmente acima, ele enxerga todas as nuances do que está abaixo e o que está abaixo não consegue enxergar todas as nuances do que está acima. Então isso seria uma aristocracia já implementada naturalmente. Não tem como manipular nem mentir. Tá? As religiões, por sua vez, voltando em Joana, aproveitaram-se das circunstâncias e criaram também as suas aristocracias privilegiadas pelo poder temporal em nome da fé, que deve estar acima das questões da vaidade humana. Na interpretação dos ensinamentos religiosos de todos os matizes, os indivíduos investidos das denominadas responsabilidades pelo rebanho adaptam a mensagem, dela retirando a essência superior e apresentando as próprias paixões que transferem para Deus. Quando você pega o catolicismo, por exemplo, que tem, eu cito o catolicismo porque tem toda a ritualística, né? Das vestimentas, dos adornos, do chapéu, da postura, de tudo aquilo, da fumaça branca saindo. Mas eles se reciclam, compreende? Então a religião se recicla. O conceito é, eles pregam um Deus
que é onisciente, onipresente e onipotente. Ou seja, que já alcançou os estados máximos de tudo. O que já alcançou o estado máximo de tudo não sofre transformação, porque não tem o que evoluir. Tá claro? Portanto, esse Deus não tem como evoluir. Ele já está pronto. Se a religião ao longo dos anos vai mudando os conceitos, antes mulher não podia entrar aqui, agora a mulher pode entrar. Antes não podia ter o casamento gay, agora pode ter o casamento gay. Antes era isso. Então, assim, se a religião foi mudando, dando a entender que aquele indivíduo que é o novo representante de Deus recebeu uma mensagem nova dizendo que aquilo deve ser feito agora, isso é uma mentira. Porque ele diz que é Deus que agora mudou, mas na verdade Deus não pode ter mudado. Então, neste exato momento, qualquer que seja a religião que você segue, ela está propensa ao erro. E daqui 10 anos, ou 50, ou 100 anos, ela dirá que coisas que agora são proibidas ou vistas como ruins serão naturais. E aí é onde você vai ficar, no sentimento de ter estado na mão, de ter sido enganada. Eu não podia. As pessoas aceitavam, era a lei. Como eu disse, era a lei o negro tomar água no bebedouro inferior junto com animais. Estava na lei. Era a lei, a mulher não poder votar, não poder frequentar certos espaços públicos. Mas é certo. Então a religião faz com que o indivíduo fique projetando essas coisas. Eles pegam recortes do livro de Levítico, ali de Moisés, e eles vão do Êxodo, e eles vão jogando, sabe? Olha aqui está escrito que não pode fazer isso, mas ele faz um monte de coisa igual aquilo, e depois muda, e as pessoas vão seguindo, e elas vão seguindo, e elas não questionam. Porque elas entendem que aquilo está sendo dado. É alguém, como eu falei no último encontro, que paga o dízimo. Ele paga o dízimo porque ele entende que ele tem que contribuir com a igreja, mas ele não vai se certificar que o dinheiro foi investido na igreja. Ele continua suando porque não tem ar-condicionado, mas ele está dando 1.500 por mês ali. Ele está dando R$100. Fica claro? Ele não questiona que o banco que ele senta é o mesmo, que já está envelhecendo. Ele não questiona que o dinheiro não está sendo reinvestido na igreja, porque é para isso que seria o dízimo. Porque na cabeça dele, ele está dando esse dinheiro para Deus, e o pastor vai saber o que fazer com aquilo. E aí é onde você tem esses pastores, muitos roubando pessoas. Tirando o que elas têm, fazendo promessas. Então, essa ideia colocada por Joana é uma aristocracia que foi criada baseada nas religiões por indivíduos que tinham as suas próprias questões internas, seus machismos, seus preconceitos de forma geral, diziam que isto era de Deus, como o próprio Moisés fez. Esta é a ideia, os 10 mandamentos podem ter vindo de Deus porque eles são atemporais, mas o que Moisés fez no Levítico foi isso. Usar as próprias questões que ele tinha da visão secular daquele momento do mundo e transmiti-las como se fossem a vontade de Deus para que as pessoas seguissem. Então, começou Moisés fazendo isso e hoje nós temos pastores, dirigentes e todo esse pessoal que eu cito fazendo isso até hoje. Nós precisamos que isso acabe. Que as pessoas sejam livres para construírem uma religiosidade e não presas a religiões. Jesus a todos convocou com os mesmos direitos e com os mesmos deveres, oferecendo oportunidade de trabalho e de evolução aos mais diferentes segmentos sociais, sendo respeitoso aos poderosos do seu tempo que o buscavam, assim como a denominada ralé, a qual preferia por motivos óbvios da sua missão iluminativa e libertadora. E esse ponto é importante, não é ter ódio aos ricos. A aristocracia não é determinada pelo dinheiro. Tem muito rico, gente boa, e tem muito pobre que não presta. A aristocracia ela foi determinada nesse contexto social. Mas nós estamos falando aqui do indivíduo. Então Jesus, quando chegava um indivíduo abastado, ele não estava doente, ele não tinha problema. Jesus não tinha já uma predisposição a rejeitá-lo. Não era populista neste sentido de discurso, como nós temos hoje. Eu amo o pobre, vem aqui o pobre, vem o pobre suado, vem o trabalhador, vem não sei o quê, mas na verdade odeia o cara. Ama o que ele pode dar. Esses são os discursos desses generais, desses indivíduos que viram ditadores. Todo mundo na pobreza e eles bilionários. Todo mundo ali passando fome, comendo pastel na feira, ele tomando vinho de 15 mil. Qual que é a realidade disso tudo? Usando relógio Rolex? É a ideia de que Jesus não construía este estigma com relação a ninguém. Se o indivíduo se aproximasse dele e se mostrasse felino, aí ele o desmascarava. Por que você está me tentando?
que você quer de mim? Não é porque o cara era rico, é porque o cara era felino, tá? E isso é importante. Estou falando comportamento felino humano, tá? Você sabe que eu adoro gatos, tenho 6 gatos, não estou aqui... Ah, o Vitor odeia gatos. Não, eu amo gatos, tá? Nós estamos falando no sentido felino da astúcia que o indivíduo utiliza para manipular o outro e transformá-lo em presa. Com esse único objetivo. Nenhum objetivo de brincar. Então, Jesus a todos convocou com os mesmos direitos e com os mesmos deveres. Isso é, uma sociedade igualitária parte disso. Essa ideia construída de que somos todos iguais é uma mentira. Nós não somos todos iguais, nós somos muito diferentes. O que tornaria a justiça é se os direitos e deveres fossem os mesmos. Se eu fosse julgado com o mesmo peso, com a mesma lentidão, se eu tivesse acesso ao mesmo advogado que o milionário tem. Então o indivíduo pode me atropelar enquanto eu estiver andando de bicicleta, me matar, com um advogado bom ele sai. Fica claro? Eu se cair, escorregar e derrubar um cara de bicicleta, eu fico 5 anos preso. Eu não tenho dinheiro para o recurso. Então isso torna diferente. Agora dizer assim, somos todos iguais? Não, eu quero um tênis azul, você quer um chinelo laranja. Você gosta disso, eu gosto daquilo. Nós somos diferentes. Nós precisamos aceitar que nós somos diferentes intelectualmente. Todos somos lindos. Não, tem gente feia pra caramba. Todos somos gênios. Não, tem gente burra pra caramba. Porque depende do ponto de vista. Tem gente que é burra dentro dessa inteligência analítica. Burro porque empaca. Tem gente que é burra na inteligência emocional. Porque fica preso na mágoa há 60 anos. Isso é burrice, porque é empacar. Não é pejorativo que eu estou trazendo aqui, tá? É burrice. Diante do medo, o burro empaca. Não, 40 anos com mágoa, nunca vou perdoar minha mãe pelo que ela fez comigo. Isso é burrice. É a inteligência emocional limitada. O inteligente emocional consegue lidar melhor com as emoções, mas talvez ele não consiga pendurar a roupa no varal sem deixá-la marcada, porque ele não tem inteligência para perceber. Agora, se nós vamos dizer que tudo é lindo, tudo é bonito, tudo é maravilhoso, não é. É uma ilusão, porque o que é feio sabe que ele é feio. No que quer que ele seja feio. No que quer que ele tenha talento. Vai todo mundo lá no The Voice, mas tem cadeira que não vira. Eu vou falar, coitadinha da criança, virem por ela por dó? Não vira, ela não canta, não tem que virar mesmo, vai fazer outra coisa. Talvez seja um ótimo violonista, talvez seja um ótimo operário da construção civil, um neurocirurgião, mas não canta. Ela tem que aceitar que ela não canta e que as cadeiras não viraram e beleza, o mundo não pode ir por um caminho onde vamos simular tudo, né? Vamos fazer as coisas sem... Vamos todos jogar futebol sem contar os gols. Pode acontecer, mas internamente tem um sentido aquilo para o indivíduo. Então vai alternando tudo. Tem que haver uma realidade de que algumas pessoas não são boas em algo. Fica claro? Eu tenho que aceitar isso. Então, se a tua feiura é física, se você vai nos lugares e as pessoas falam Deus me livre, quando você era bebê ninguém queria te pegar no colo, isso é uma realidade, você é feio fisicamente. Para os padrões estéticos atuais, você é feio fisicamente. Mas você não pode definir isso como um sentimento de inferioridade moral, é aí que eu quero chegar. Faça alguma coisa de bonita com a sua vida, apesar da sua feiura, porque tem gente que com a beleza não consegue fazer nada de bonito. Só faz feiura apesar da beleza. Compreender isso é um estado melhor de aceitação da realidade, sem essas ilusões mascarativas e mentirosas de que está tudo certo. Tem coisa que não está, não. Então vamos lá, continuando aqui na nota do expositor nas obras póstumas, quando Joana fala de Jesus aceitar a todos, Kardec traz o seguinte: digamos antes de tudo que os bons, na Terra, não são absolutamente tão raros como se julga. Os maus são numerosos, é infelizmente verdade. O que, porém, faz pareçam eles ainda mais numerosos é que têm mais audácia e sentem que essa audácia lhes é indispensável ao bom êxito. De tal modo, entretanto, compreendem a preponderância do bem, que não podendo praticá-lo, com eles se mascaram. Então, não é que tenha mais gente ruim no mundo. É que tem gente boa. O problema é que esse ruim de maldade, esse ruim de manipulador, de felino que foi colocado aqui, ele sabe que ele é isso. E como ele tem tanto a astúcia quanto a perspicácia de perceber, ele se molda. É grande o número de psicopatas nos cargos de poder, porque o indivíduo tem a habilidade de fazer a leitura do que as pessoas querem ouvir e ele consegue se transformar naquilo.
Não é por acaso que parece que esses indivíduos, você fala, como é que esse indivíduo dorme à noite? Porque ele é psicopata, ele não tem conexão com o sentimento do outro. Ele tem uma desconexão cerebral que ele não consegue se conectar com o sentimento existente no outro. O dele é o único que existe. Então ele dorme à noite tranquilamente. Quando você pensar, eu não sei como esse indivíduo dorme à noite, pode jogar um olhar desconfiado, principalmente se for um indivíduo que publicamente já foi anunciado que fez algo errado, que uma câmera pegou e ele continua negando, pode ter certeza que esse é um indivíduo com traços fortes de psicopatia. Continuando em Kardec. Os bons, ao contrário, não fazem alarde das suas qualidades, não se põem em evidência de onde o parecem tão pouco numerosos, de onde o parecerem tão poucos numerosos. Pesquisai, no entanto, os atos íntimos praticados sem ostentação e em todas as camadas sociais, deparareis com criaturas de natureza boa e leal em número bastante a vos tranquilizar o coração, de maneira a não desesperardes da humanidade. O bom é justamente isso que eu disse. O moral não será, um indivíduo moralmente superior não será um ditador. Então, o indivíduo moralmente superior não será um vaidoso. Esse é o ponto. O vaidoso é o moralmente inferior, porque a vaidade é um vício. A vaidade é algo a ser trabalhado. Então, não espere a pessoa que ostenta muito, que se mostra muito, que anuncia muito, que ela seja moralmente superior. Porque se ela o fosse, não faria isso. Os indivíduos moralmente superiores sempre tentavam ficar no low profile, que é abaixo, assim, né? O perfil voando baixo. Quando eu cito Sócrates não escreveu nada, Jesus não escreveu nada, Chico Xavier estava o tempo todo falando, não, me põe para cima, que eu nem comecei ainda. Agora, esses que fazem o esforço de mostrar, olha como eu venci, eu encostado numa Mercedes, eu não sei o quê. Isso aí já por natureza. Ele é intelectualmente superior, talvez ele saiba o que fazer com o dinheiro, ele pode te guiar nesses caminhos, mas ele não é moralmente superior. Neste sentido está sendo tratado aqui. Porque ele não precisaria dessa ostentação toda. A necessidade disso demonstra esse grau de inferioridade. Então tem muita gente boa no mundo, mas você não será capaz de vê-las porque elas fogem dos holofotes. As que você enxergará são as que os buscam. E às vezes até compram o holofote para jogarem nela para falar que são delas. Assim, aquela pessoa que tem, sei lá, 6 mil seguidores no Instagram e já quer o perfil verificado. É só um perfil verificado. Verificado de quê? O que isso significa? As pessoas vão te diferenciar de quem? Sabe a ideia? De querer pertencer a algo, de querer mostrar assim, eu sou diferente. Então, a perspectiva aqui é o que você construiu? O que é real nisso tudo? Deste holofote. A ideia. Então, vejam bem, segundo Kardec, tem muita gente boa no mundo e você vai se sentir surpreso, surpresa. Isso vai tranquilizar o teu coração quando você começar a avaliar e pesquisar os atos íntimos. Mas como você vai fazer isso se é íntimo? Esse é o ponto. Você tem que olhar a média e começar a fazer essa leitura que eu trouxe para você de, peraí, no todo, quantas vezes acontece o problema? No todo, quantas vezes você passou por 100 mil pessoas no metrô antes de ver um assalto acontecer? Fica claro? Você vai passar por 99 mil pessoas antes de encontrar um bandido. Só que quando você encontrá-lo, é tão doloroso e tão traumático que aí você traumatiza com todas. Fica com medo de andar no metrô. Mas você passou por 100, 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões ao longo de 3, 4 anos antes de encontrar o bandido. Então o número de pessoas honestas é maior. Nós temos que retreinar a leitura para começar a perceber. Voltando em Joana. Certamente, em razão do processo evolutivo, que é inevitável, essas heranças cederão lugar às outras, às nobres, que as sucederam e que, no seu momento próprio, passarão a ressumar com a força ética da solidariedade e do amor entre todos os seres, incluindo a natureza. Amor entre todos os seres, incluindo a natureza. É aqui onde eu faço o ativismo em relação ao vegetarianismo, ao veganismo. Não tem como eu me sentir um ser moralmente superior se eu pago alguém para dar uma marretada na cabeça de um porco.
se eu pago alguém para inseminar artificialmente uma vaca e depois tirar o bezerro dela enquanto ela fica gritando de saudade para transformar esse bezerro em carne e ficar ordenhando a vaca como se o leite fosse meu? Não tem como. Fica claro? Eu saber que eu financio o desmatamento para criarem pastos e depois reclamo do calor. Esse local, assim, é a minha parte, não é uma questão de escolha de falar assim, você tem que seguir Jesus ou... É assim, eu não vou conseguir, me desculpa. Se eu pago alguém para matar um animal, um ser vivo, que viveria 24 anos e ele morre com 3, 4, eu sou parte do problema. Eu não posso dizer que eu sou moralmente superior. Se eu não consigo fazer isso olhando no olho do bicho, mas eu pago alguém para fazê-lo, qual é a minha diferença desse aristocrata anterior que falava, dá chicoteada nesse escravo aí? É a ideia? Eu sou um monstro para o indivíduo. E como é que um monstro pode ser moralmente superior? Como é que você anda na rua e vê um cachorro todo encolhido de tanto que apanhou e ele pode interpretar a espécie humana como moralmente superior? Ele não nos vê como anjos, ele nos vê como demônios. E um demônio não pode ser moralmente superior porque é isso que determina um demônio. O símbolo demônio é inferioridade moral. É mais do que sobre a alimentação. É sobre esta construção e a aceitação de que eu sou parte do universo. Eu não sou o dono dele. Enquanto eu me colocar no topo da cadeia alimentar, eu estou me colocando como um aristocrata. Não por essa aristocracia proposta por Kardec, moral e intelectual, mas por esta mesma que eu estou falando aqui das religiões, dos pastores, dos padres, dos dirigentes e dos brancos e de todas essas coisas que aconteceram ao longo da vida. Então, reclamar de machismo, de patriarcado, de tudo isso, mas continuar sendo isso para os animais, vai criar uma hipocrisia dentro de você e isso gera conflito. É inevitável que estas heranças cederão lugar às outras, é o que eu estou dizendo. Eu estou te trazendo uma informação nova para que você assimile essa informação nova e desconstrua-se do papel de aristocrata da cadeia alimentar. Passarão a ressumar com força ética da solidariedade e do amor entre todos os seres, incluindo a natureza. Apesar desse fenômeno incoercível que é o progresso, muitos indivíduos tentam resistir aos seus impositivos, optando pela deplorável condição de infelizes, em razão da sombra que os submete aos caprichos da inferioridade. Então, quando eu falo algo desse tipo, tem gente que fala, mas lá vem o Vitor de novo. Mas eu quero, mas eu amo carne. É esse local. Eu não sou a vítima. É uma construção. Fica claro? Assim como eu me tornei isso há 6 anos, eu não nasci. É uma construção. É uma ideia que você fala, não, peraí, eu tenho que ser diferente mesmo. Eu preciso olhar nos olhos do animal que eu estou matando. Eu preciso olhar nos olhos da pessoa que eu estou subjugando, da ideia que eu tenho. Se você é racista, tenta olhar nos olhos da pessoa que você está ofendendo. O que é isso? Por que você está falando isso? Por que você está inferiorizando a pessoa por isso? Você está repetindo algo que não faz sentido. Isso é tóxico para você. O veneno está na tua boca. A punição vem naturalmente. Então veja, esse fenômeno é incoercível porque é o progresso. Nós vamos progredir em direção a isso, mas muitos tentam resistir. Optam pela condição de infeliz. Eu quero parar, mas eu não consigo, é mais forte que eu. Quem sabe na próxima vida? Olha, eu gostaria muito, não gostaria, porque quem gosta faz. É mais uma ideia de assumir assim. Eu sou isso. Se você assume isso, isso é o self, compreende? O conflito vem dessa coisa de falar que você quer parar, mas não para. Porque não tem nada que te impeça a não ser a tua vontade. Seja de fumar, seja de comer carne, seja de machucar pessoas emocionalmente. Você está fazendo isso porque quer fazer, porque se habituou a fazer, porque gosta de fazer. Então você gosta de preparar um frango. Tudo bem para você que alguém quebre o pescoço do frango, jogue o pintinho numa esteira para ser moído. É tudo bem para você. E aceitar isso é o que vai te fazer perceber. Mas eu sou um monstro dentro de uma visão do pintinho? Se você aceitar que existe uma monstruosidade em você, uma demonização em você, em uma área da sua vida, você consegue atuá-la. Estou dizendo que você é um demônio, você é a pior pessoa do mundo. Isso talvez a tua mente esteja ouvindo. Porque fica nesse local de defesa, de se sentir acusada.
Eu estou te mostrando. Isso está acontecendo. Tudo que você come foi morto por alguém ou plantado por alguém. E quando você entende isso, você fala, ok, então eu tenho prazer em comer carne. Então eu tenho prazer em dar chicotada nas costas do escravo. E não aquela ideia de, eu estou fazendo isso para o seu bem, eu estou usando você como modelo para que os outros não entendam, a gente te dá comida e você ainda tenta fugir. Não é você a vítima. Tá? E aí sim, vai lidando com isso de acordo com o estágio que você está. Mas pare de fingir que você é uma vítima. Não é. Tudo bem? Razão da sombra que submete aos caprichos da inferioridade. A divindade, porém, dispõe de mecanismos que se impõem favoravelmente ao desenvolvimento das faculdades morais do ser, através das expiações, nas quais expurgam os miasmas que os asfixiam na inferioridade, sem que percam as conquistas preciosas das experiências vivenciadas. Então, segundo João, a consequência natural é essa. Quando eu estou na ponta de trás do chicote, numa próxima oportunidade eu vou estar na ponta da frente, porque isso vai me ensinar. Quando eu falo para não se deixar levar por esses movimentos extremistas, é por conta deste processo. Então, se nós tivermos vários indivíduos que foram machistas, que oprimiram mulheres, e agora, como expiação, eles estão vindo no corpo feminino para compreender que esse corpo não é inferior, e agora estão se tornando mulheres que querem cortar os testículos dos homens, eles são só a mesma coisa fazendo a mesma coisa. Fica claro? Como eles queriam ter o poder e eles eram homens, eles disseram que os homens eram superiores. Agora que eles são mulheres, eles querem dizer que as mulheres são superiores. Isso nunca vai terminar. Eles se tornam opressores. Então existirão indivíduos que foram brancos, que maltrataram negros, que agora nasceram negros e vão se tornar negros maltratando brancos. Não é tudo sobre reparação. Tem algumas coisas que é só uma continuidade, o indivíduo não entendeu. Que às vezes ele foi para a cadeia porque o vizinho dele incomodava ele. E aí ele brigou com o vizinho. Agora ele está na cadeia e está querendo matar o cara da cela ao lado. Ele continua cometendo o crime. Vai chegar uma hora que ele vai encontrar alguém que acha ele o problema. Fica claro? Então, qual é o corpo que você veste hoje? É baixa estatura, é alta estatura, é pele preta, é pele branca, é pele amarela, é falta de pele, é mancha na pele? Por que você está vestindo esse corpo hoje? Essa é a lição. O que você pode fazer para internalizar a maior potência que existe dentro deste corpo sem projetar ódio no corpo diferente do teu? Porque aí você desconstrói a ideia de estigma em você. Quando você se enxerga como espírito, não como macho, não como fêmea, não como preto, não como branco. E aí qualquer corpo que você vista vai te servir. Qualquer situação que você se coloque, você terá inteligência emocional e espiritual suficiente para lidar com ela. Porque o que você está passando agora é uma consequência natural dos teus atos. Se você sente como uma punição, algum crime foi cometido. Se você sente como um prêmio, algum mérito foi alcançado. Usufrua da experiência e do aprendizado. Serão sinais demonstrativos da sua presença quando surgirem os primeiros vagidos de compaixão e de ternura, de amizade desinteressada e o desejo de retribuição, pelo menos da parte daquilo que amealha. A gratidão é a impressão digital do desenvolvimento intelecto-moral do espírito que se liberta das heranças afligentes. Porque estas heranças são afligentes porque te causam aflição. É doloroso ficar neste local de não conseguir se libertar porque não reflete sobre isso. Demonstrativo da presença do quê? De que eu alcancei a experiência da divindade, de que eu entendi o processo. Quando eu começar a ter compaixão e ternura ao invés de raiva e ódio. Quando eu começar a ter amizade desinteressada, ao invés de achar que todo mundo quer alguma coisa de mim, ou só procurar as pessoas quando eu quero algo. E quando eu sentir o desejo de retribuir. Não a cobrança porque eu devo algo a alguém, mas o desejo de retribuir porque eu sinto que eu estou num lugar bom, seja ele qual for. Pelo menos de parte daquilo que eu ganho. Então, segundo Joana, a gratidão é a impressão digital. Quanto mais grato eu sou, mais intelecto moralmente eu estou evoluído. E se esta é a hierarquia real proposta por Kardec, a única que diferencia, quanto mais grato eu sou, mais verdadeiramente superior eu sou.
sem manipulações e sem mentiras. E isto me liberta destas heranças porque eu passo a viver com o que eu sou e não com os impositivos que me foram dados pelos outros. Próximo encontro no dia 24/8, capítulo 6.2, conflitos existenciais e fugas psicológicas. Beleza, senhoras e senhores? Sei que para algumas pessoas foi um remédio bastante amargo o estudo de hoje, mas paciência, né? É parte do processo assim de crescimento, é lidar com tudo que está à mesa, né? Então aqueles alimentos verdes mais escuros são os mais amargos, mas também são os que trazem nutrientes mais importantes. Então, que você possa entender tudo isso aqui como uma orientação, como um esclarecimento, não como uma cobrança, não como um apontar de dedos, nem como nada disso. Apenas um confronto. Olha, é essa imagem aqui. Você pode estar em negação o quanto você quiser, mas é isso que acontece por detrás do seu comportamento e é isso que o seu comportamento financia ou promove. Então, estando tranquilo para você, é a tua caminhada no teu ritmo e do teu jeito. Desejo um ótimo resto de semana a todos e todas vocês. Nos vemos semana que vem. Um grande abraço e muita paz.